Hoje nós estamos na terceira quinta e também no terceiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Por isso, eu já quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no terceiro capítulo. Minha gratidão, mais uma vez, pela bênção de estar com vocês. Louvo ao Senhor pelos nossos pastores, pastor Sérgio, pastora Leia, por toda a sua família, ministros, pastores, todos aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus nesta casa. Minha gratidão. Capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você acompanha comigo, por favor. Está escrito assim: finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia da vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes acrescentará. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançado. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus.
de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Esse é o terceiro capítulo da carta aos Filipenses. Pode ser? Me ajuda. Essa carta que carrega consigo todo o enredo que nós já tratamos. Obrigado. Todo o enredo que nós já tratamos aqui nas outras quintas que nós falamos. Será que fica? A mão escorregando um pouco. Bom, acho que foi. Um enredo um tanto quanto interessante e ao mesmo tempo desafiador. Nós falamos a respeito da geografia, da condição que a igreja vivia em relação aos cidadãos pertencentes daquela comunidade, os perigos, os medos, os traumas vividos pelas invasões de forasteiros na tentativa de tomada de Roma, e circunstâncias também pertencentes às dificuldades enfrentadas pela igreja, onde Paulo precisou admoestá-los, ou seja, corrigi-los e também discipliná-los de alguma maneira. Já no capítulo 3, o apóstolo Paulo aponta um outro problema que precisava ser discutido. Lá no primeiro capítulo nós falamos da segurança da salvação, nós falamos do porquê podemos estar seguros, da eleição antes da fundação do mundo, do Cristo morto e ressurreto como garantia. No capítulo 2, na semana passada, tratamos também outras questões, problemas que a igreja estava enfrentando, nas possíveis facções, em relação a alguns aspectos até mesmo de imoralidade. E já no terceiro capítulo, um outro problema que aparece é vinculado aos falsos irmãos, aos falsos cristãos. O apóstolo Paulo inicia o capítulo, uma vez mais, incentivando e motivando aquela igreja a viver a alegria no Senhor, a viver em Cristo de forma a se regozijar, a manter a esperança em festa, em alegria, deixa eu tirar porque vai cair. Eu gosto do pedestal porque me mantém aqui paradinho, e aí facilita na concentração. E se ele ficar caindo, eu vou perder o fio da meada, porque o TDAH não me deixa fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, volta para cá. Então, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo de número 3, precisa orientar esses irmãos a despeito dessas fragilidades e incentivando eles a continuarem em alegria, em se alegrar, em se regozijar. E Paulo faz isso repetidas vezes. Por isso que eu gosto do tema central como Cristo, em Cristo temos esperança, porque Paulo precisa esperançá-los todas as vezes, em todos os momentos, a todo tempo. E ele faz isso ordenando a eles a alegria, a viverem em alegria, em regozijo, em ações de graça. E Paulo faz isso de novo no início do capítulo de número 3.
E ele, desse início do capítulo de número 3, ele faz isso dizendo que para ele não é cansativo. E que, não sendo cansativo, aquela injeção de ânimo, vamos dizer assim, aos de Filipos, é para eles também uma segurança. Então ele diz, olha, dizer-lhes para se alegrarem e se regozijarem não é cansativo para mim. Motivá-los uma vez mais não é cansativo para mim. E além de não ser cansativo para mim, é uma segurança para vocês. É uma segurança de que Deus está, sim, preocupado com o emocional, com o psicológico de vocês. É uma segurança porque Deus está, sim, interessado na saúde emocional e psicológica de vocês. De modo que, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis que vocês enfrentem, eu não vou repeti-las, já falamos aqui nas primeiras semanas, é possível, em meio a tudo isso, se alegrar. E ao mesmo tempo que vocês se alegram, eu preciso adverti-los de algo. Porque um emocional apaziguado, tranquilo, alegre, em regozijo e ações de graça, absorve melhor a atenção em relação aos cuidados que precisam se ter. E Paulo faz justamente isso. Em meio a essa motivação, ele orienta aqueles irmãos a terem cuidado. Cuidado com quem? Cuidado com os cães. Cuidado com os que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. E aí, apesar de, no segundo versículo, parecer que grupos distintos estão sendo citados aqui, cães, os que praticam o mal e os da falsa circuncisão. Se eu fizer uma leitura sem um pouco de conhecimento, vamos usar essa expressão, exegético, com relação ao texto, eu diria que Paulo está falando de 3 grupos. E não, Paulo está falando de um grupo só. E por mais que pareça ambíguo aquilo que eu vou dizer aos senhores, não há nenhuma ambiguidade. Paulo está falando do grupo dos religiosos. A tratativa de Paulo aqui não é com os imorais, pagãos. Nós falamos um pouco na semana passada. A tratativa de Paulo aqui é com outro grupo, que é o grupo que ele denomina como da falsa circuncisão, porque há uma substituição espiritual do rito da circuncisão na nova aliança. E por que que esses irmãos que Paulo está chamando, e eu não vou dar a eles o gostinho, retrato-me de imediato, irmãos não, esses cães, quem sou eu para ser bom com quem o apóstolo Paulo está fazendo uma dura advertência? E por que que esses irmãos, por que que esses cães, esses da falsa circuncisão, são denominados assim pelo apóstolo Paulo? Veja, Paulo está orientando os cristãos de Filipos a terem cuidado com esse grupo, que não são grupos, é um grupo só, que carrega consigo a religiosidade, mas esta religiosidade não os coloca em um lugar de destaque positivo, pelo contrário, em um destaque de alerta. Por que que eles são da falsa circuncisão? O paralelo à expressão no grego aqui, circuncisão, falsa circuncisão, se dá
com textos como de Romanos e de Colossenses. Esses cães eram pertencentes à igreja, eram membros da igreja de Cristo. Contudo, eles estavam propondo, não só aos irmãos de Filipos, mas de outras igrejas, o retrocesso da observação da lei. E aí, Paulo precisa advertir os irmãos de Filipos, porque aquele grupo de religiosos, denominados como da falsa circuncisão, estava propondo aos cristãos de Filipos, e eles não só aparecem aqui, mas em diversas outras cartas, com mais precisão na carta aos Gálatas, lá Paulo faz uma advertência mais rígida, mas eles, vez ou outra, pareciam perturbando a fé daqueles que tinham crido em Cristo e orientando esses a regredirem à observação da lei. E por que é retrocesso? Porque a fé em Cristo Jesus, pregada pelo apóstolo Paulo, era mais que suficiente para a salvação. Mas esses cães estavam propondo a ideia de que não era, de que algo mais precisava ser feito, de que era necessário, além de crer em Cristo, circuncidarem, como mandava o rito religioso do judaísmo. Ora, crer em Cristo não é suficiente. Vocês precisam circuncidar e observar a lei. De modo que Paulo olha para essa situação e vê que o que eles estão fazendo não é produtivo, não é bom, não é interessante e, pelo contrário, na carta aos Gálatas, Paulo diz que atender essa demanda dos judaizantes era cair da graça. Então, Paulo não vê esse grupo como um grupo de algo que simplesmente está cometendo um equívoco teológico. Paulo não vê esse grupo simplesmente como um grupo que está comprometidos equivocadamente na sua teologia. Paulo não olha para esse grupo e diz assim, não, eles são só alguns irmãos nossos que não entenderam muito bem a fé em Cristo como suficiente para a salvação, e por isso estão dizendo isso, por isso que eles estão perseguindo os irmãos assim, por isso que eles estão, encurralando os irmãos até... Não, Paulo não olha para eles assim. Paulo olha para eles como perigo. Perigo de macular a fé pura e verdadeira. E aí Paulo não só adverte os irmãos para que eles tenham cuidado, mas Paulo dá exemplo de si mesmo com relação àquele grupo. Por que Paulo precisa dar exemplo de si mesmo dar exemplo de si mesmo para a igreja com relação àquele grupo? Porque o que aquele grupo estava fazendo diminuía a fé dos irmãos da igreja de Filipos. Ou seja, os irmãos, muito provavelmente, olhariam para si e diriam assim, eu não estou crendo certo. Eu não sou santo como eles são. Eu não tenho fé como eles têm. Eu não sou salvo como eles são. Lembra que Paulo falou lá no primeiro capítulo sobre a garantia e a segurança da salvação? Esse grupo aqui está querendo perverter. Por que perverter? Porque se eu não cumpro os ritos que eles sugerem que eu cumpra, a minha fé não é uma fé completa. A minha fé não é uma fé suficiente. Então, de certa forma, aqueles irmãos já possuíam todos os desafios externos, como já fora citado aqui nas outras quintas. E ainda precisam lidar com aqueles que sufocam a sua vida espiritual.
sufocam o seu relacionamento com Cristo. Sufocam e colocam uma interrogação na sua relação com Cristo Jesus. Porque os faz pensar de que eles não são, de fato, um povo que caminha na fé legítima. E aí Paulo olha para eles e diz assim, eles são cães, porque estão aborrecendo a fé de vocês. E digo mais, a circuncisão deles é falsa. Não é falsa na beleza do rito, não é falsa na beleza da tradição, não é falsa na beleza da cultura. O parâmetro aqui não é cultura, não é rito, o parâmetro aqui não é liturgia judaica, o parâmetro aqui não é esse. Paulo não está desvalorizando o ambiente cultural, religioso e etc. Paulo está chamando de falsa por não possuir valor espiritual. E além de chamar de falsa, Paulo diz que a circuncisão verdadeira era deles, porque a circuncisão deles está no coração. Eles são a nova circuncisão. E a circuncisão deles possui valor porque ela não é feita na carne. E aí, você observa aí, por gentileza, o versículo de número 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Carne aqui não é pecado, carne aqui é em mim mesmo, nos meus atributos, nos meus adjetivos, na minha capacidade, nos meus méritos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele poderia se vangloriar de, crendo em Cristo Jesus, ser um homem irrepreensível quanto à lei, já que ele foi circuncidado ao 8º dia. Está aí no texto. Ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim. Quanto à lei e ao zelo dela, sou fariseu. Você acha que ele citou que é fariseu por quê? Porque os fariseus carregavam consigo o estigma de serem os melhores interpretadores e observadores da lei. Lembra de Jesus combatendo os fariseus, dizendo que eles acrescentavam a lei? Ou seja, a lei ainda tinha uma interpretação sujeita a acréscimos. A corda deles, a rédea deles era mais curta. O moralismo deles era mais intenso. Então Paulo diz assim, eu tinha tudo para me gloriar, porque sou fariseu, sou um hebreu legítimo, sou da tribo de Benjamim, já fui circuncidado ao 8º dia, e o que ele diz sobre todos os seus méritos? Méritos esses cobrados por esse grupo. Então Paulo está apresentando, olha, eu tenho os méritos que esse grupo está cobrando de vocês. E o que eu fiz com esses méritos? Considerei, agora olhe para cá, esterco. Considerei nada. Considerei coisa alguma para que a minha glória fosse suplantada e a única glória fosse exclusivamente do Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo, os meus méritos para mim são estercos para que a glória seja exclusivamente de Cristo. Então Paulo está dizendo que a circuncisão deles, dos irmãos de Filipos, não dos cães, é a verdadeira circuncisão, porque eles fazem pelo Espírito. E o destino da glória não é deles, o destino da glória é o Senhor. Então Paulo está, grosso modo, dizendo que a fé verdadeira é aquela que torna Cristo exclusivo e digno de toda glória. Digno de toda glória está muito bem encaixado nas frases de hinos que nós cantamos. Mas ser digno de toda glória é muito mais do que cantar músicas belas. É muito mais do que poesias bonitas. Digno de toda glória é quando eu esvazio-me de qualquer mérito e condiciono toda a minha existência a Cristo Jesus, a minha fé a Cristo Jesus. Então, todo sinergista
que compreende que a salvação, ela possui um trabalho participativo com base nas leis, com base nas mitzvot, e não exclusiviza Cristo, é preocupante. Se você crer em Cristo, mas não cumprir isso aqui, você não é salvo. Paulo está nos mostrando que precisamos levantar um sinal de alerta. O que Paulo está fazendo aqui? Cristologia. Teologia de Cristo. Paulo está mostrando para eles que a salvação em Cristo é obra exclusiva do próprio, mediante exclusivamente a fé. Não tem outra coisa. Não tem ajuda. Não tem nada que você faça. Não tem nada que eu faça que me torne mais merecedor da salvação. Todas as obras que eu faço precisam ser resultados da graça que me alcançou, e não o caminho para essa salvação. Toda virtude que eu pratico, ela não pode ser um caminho para me salvar, mas o resultado de uma salvação que eu alcancei gratuitamente na cruz, mediante a fé. Então Paulo está olhando para aquela igreja e dizendo: olha, se preocupem com esta questão. Não tratem essa questão de maneira, sabe, secundária. Não tratem essa questão de uma forma que não seja levada a sério. E aí Paulo, no versículo de número 10, diz que quer conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não porque eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. O que Paulo está dizendo aqui? Dizendo que nenhum dos seus méritos judaizantes valem de alguma coisa, mas que a fé em Cristo o participa do sofrimento do próprio Jesus. Então, pastor, traduz para mim, vou traduzir. As obras da lei não cooperam com a minha salvação. Amém? Mas quando salvo eu sou, a minha vida com Cristo me faz participar dos seus sofrimentos. Paulo está dizendo aqui que ele considerou tudo esterco, perda, ganho algum, todos os seus méritos, mas que estar em Cristo torna participativo do sofrimento em Cristo, na esperança da ressurreição dos mortos. Então Paulo entende que ele foi alcançado, e como servo de Cristo Jesus, a esperança que ele tem o faz participar de todo o sofrimento possível em favor dessa esperança. Então, quando eu olho em Cristo temos esperança, eu vejo um tema muito propositivo, um tema que passa por tudo que a gente está passando aqui: regozijar, alegria, convicção, resiliência, Cristo, segurança da salvação, eleição antes da fundação do mundo e todas essas coisas que já falamos. Mas quando a gente fala de esperança, a gente também fala de uma esperança que nos participa de sofrimentos. E essa esperança aqui é que a gente não quer ter. Porque a gente quer uma esperança que nos ausente do sofrimento e não nos faça participar do sofrimento. Nós queremos uma esperança que nos tira do sofrimento e não nos fortaleça para encarar o sofrimento. Então Paulo diz que a esperança que ele tem em Cristo Jesus os torna participativo dos sofrimentos com Cristo.
porque a esperança que ele tem é na ressurreição. Ou seja, Paulo aponta todas as suas expectativas para o dia do Senhor. Paulo aponta todas as suas expectativas para o dia da ressurreição dos mortos. Paulo aponta a sua expectativa para a vinda de Cristo. E essa esperança que ele tem é que dá a ele a garantia de, no processo da dor e do sofrimento, ele ir sendo aperfeiçoado, porque ele diz, não que eu já tenha alcançado, pelo contrário, estou no processo ainda, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Ele diz, essa esperança que eu tenho me faz prosseguir, e os sofrimentos vividos no processo, eu vou me esquecendo. Eu vou passando e vou deixando para trás. Eu vou passando e vou deixando para trás. Ora, se eu deixo para trás ou me esqueço, como ele diz aqui, é porque eu passei. A promessa de Deus para a nossa vida nos dá a garantia de que passaremos pelo sofrimento. Por isso é preciso manter a esperança, porque todo sofrimento vai passar. A gente passa por ele. Um paralelo interessante e adequado, de repente os irmãos já ouviram alguém pregar especificamente sobre isso, mas é interessante, é quando Jesus ordena que os discípulos passem para o outro lado, e no meio do processo vem aquela tempestade. A fala de Jesus é, passemos para o outro lado. A fala de Cristo já promove uma segurança. Para onde eles estavam indo? Para Gadara. A segurança que Jesus dá a eles na informação, no processo, se perde de alguma maneira. E qual era o objetivo de passar para o outro lado? Pregar o Evangelho. Expulsar uma legião de demônios. E promover a pregação e a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus naquele lugar. Então o processo vem com as suas adversidades e sofrimento, mas a esperança nos garante que estaremos do outro lado, que passaremos por ele, e a cada processo e sofrimento nós vamos sendo aperfeiçoados. Então essa esperança em Cristo me faz passar por sofrimentos, mas a cada sofrimento eu vou sendo aperfeiçoado. E aí Paulo praticamente encerra o capítulo 3, dizendo que todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes acrescentará. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Olha o que Paulo está fazendo. Pois como já lhes disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Agora olhe para cá para a gente fechar. Veja do que Paulo chamou esse grupo. É o mesmo, tá? Lá do começo do capítulo. Inimigos da cruz de Cristo. Paulo diz com lágrimas nos olhos: sigam unidos o meu exemplo. Que exemplo? Esse que eu acabei de dizer a vocês. De pegar os seus méritos e considerar nada, esterco,
expressão aqui no grego não dá nem a conotação de adubo. O propósito aqui é falar de inutilidade, não tem utilidade serventia alguma. Pegue os méritos, esse é meu exemplo, pegue os seus méritos, jogue fora. Confie exclusivamente em Cristo Jesus. Se alguém pensa diferente, fica tranquilo. Não mata seu irmão, não. Deus acrescentará a eles. Essa consciência, você pode explicar. Só pela graça de Deus ela vem. Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta você tentar, de alguma maneira, combater todas as vezes que alguém, de alguma forma, disser que não crê como está sendo proposto pelo Evangelho. Se é filho da salvação, Deus acrescenta. Foi por isso que eu já disse e repito, Cristo salva em qualquer lugar, porque a salvação vem pela graça. Mas quando a graça vem, a consciência da palavra nasce na mente do indivíduo, a depender do lugar, de lá ele sai. Porque ele diz, aqui não está alinhado com o Evangelho. Então Deus salva nas igrejas neopentecostais. Deus salva nesses lugares que boa parte da confissão de fé de muitas das nossas igrejas, inclusive históricas, chamam de seita. Deus pode salvar lá. Ele pode. Mas quando a iluminação do Evangelho vier, ele diz assim, não dá para ficar aqui mais. Por que não dá? Porque eu estou no meio desses que Paulo chama de falsa circuncisão. No meio desses que Paulo chama de cães. No meio desses que Paulo chama de homens maus. E para finalizar, Paulo chama-os de inimigos da cruz. Esse grupo não é o imoral pagão. Esse grupo é o religioso feroz que anula a cruz de Cristo pelos méritos próprios. É esse grupo. Esse grupo é o grupo do religioso fariseu, que coloca a sua salvação na condição dos seus feitos e não do feito de Cristo na cruz. Que coloca a sua vida limitada às suas ações meritocráticas e não ao feito de Cristo na cruz. É por isso que, como disse Tim Keller, 3 são os aspectos fundamentais para dizer se o outro é meu irmão ou não. Número 1, a deidade de Cristo. Cristo é Deus. Número 2, a trindade. E número 3, a salvação exclusivamente pela graça. O que ele está querendo dizer? A catolicidade ou a unidade da igreja está pensa sobre esses 3 atributos. Se a salvação não é exclusiva pela graça, ele é inimigo da cruz de Cristo. É forte, né? Porque Paulo aqui não está chamando o safado lá de fora, o imoral lá de fora. Paulo aqui está chamando o religioso que quer perverter a fé pura e simples do Evangelho. E esse grupo é tão perigoso, que Paulo diz assim para eles, agora vos falo de novo, e dessa vez com lágrimas. A maior preocupação de um pastor, e a gente encerra. Mateus, faz um som aqui para a gente. A maior preocupação de um pastor não deve ser com as influências que lá fora podem oferecer aos fiéis. Esses dias eu ouvi um pastor renomado dizendo que se a faculdade vai tirar Jesus do coração do seu filho, tire ele da faculdade. É fácil quando você é um milionário e seus filhos não precisam trabalhar. Não precisam crescer na vida, né? O maior perigo não vem lá de fora. Paulo está apresentando que o maior perigo, não que lá não tenha,
às vezes vem de dentro dos mais severos fariseus, que querem subverter a fé verdadeira. Porque é nesse contexto aqui que você, que vivia cheio de esperança, que você que tinha ali a sua fé em Cristo, tinha paz e satisfação, diz assim: eu não sirvo mais. Por quê? Porque eu não ando como eles andam. Eu não sirvo mais porque eu não sou tão bom como eles são. Eu não sirvo mais porque eu não sou tão santo e perfeito como eles são. Eu não sirvo mais porque eu não consigo observar esses parâmetros aqui da lei. E aí o que mina a sua fé não é a oferta da faculdade. Porque a oferta da faculdade de quem lá está é simples. Quem mina a sua fé é quem está do seu lado e você chama de irmão, mas Paulo está dizendo: inimigos da cruz. Porque para ser inimigo da cruz, não precisa ser ateu. Basta invalidar o sacrifício exclusivo e suficiente de Jesus com qualquer outra oferta moral, religiosa e de pseudo-santificação. Esse grupo destrói famílias. Esse grupo coloca a gente para fora. Esse grupo fazem as pessoas perder a esperança, porque a esperança não está em Cristo, está em si mesmo. Então, pastor Sérgio, quando elas percebem que não são boas suficientemente, quando elas percebem que não são santas suficientemente, quando elas percebem que elas pecam, que elas erram, que no processo o sofrimento vai gerar dúvida, que no processo o sofrimento vai gerar murmuração, que no processo o sofrimento vai gerar ações e atitudes equivocadas, quando elas veem que elas não conseguem ser centradinhas, santinhas o tempo todo, perfeitas o tempo todo, ela diz assim: eu não sirvo para ser da igreja. Por quê? Porque eu não consigo ser como aquele povo lá. E aí Jesus está olhando e dizendo: a fé verdadeira não é em você, Bruno, porque se você, Bruno, se garante em você, já era. A fé verdadeira está naquele que na cruz se entregou no nosso lugar. E enquanto a gente passa por esses sofrimentos, é o que Paulo diz: vamos sendo aperfeiçoados e atingindo a maturidade, nós fazemos como o apóstolo Paulo fez. Que você saia daqui essa noite com esperança para enfrentar os sofrimentos nesse processo, a se esquecer do que para trás ficou. E se aqui você entrou desesperançado por conta desse grupo que a gente acabou de pregar, e disse para você, jogou na sua cara, falou, te pressionou, e você disse: eu não tenho condições. Sabe que o sangue de Jesus está disponível para te redimir de qualquer culpa e de qualquer pecado, e te dar a oportunidade de continuar no processo, sendo aperfeiçoado até o dia da ressurreição. A salvação, como diz Hernandes Lopes, está em 3 esferas. E não só Hernandes, Piper falou isso, Sproul falou isso, vários teólogos. Ela aconteceu no passado, na cruz. Ela acontece hoje no arrependimento, e ela acontecerá amanhã na santificação. Essa santificação não é instantânea, é processual, até o dia que nós não teremos mais do que lamentar, porque receberemos de Cristo um corpo glorificado. Eu não sei se você anseia por esse dia, fique de pé comigo, mas eu anseio tanto. Eu anseio tanto por esse dia. Tem horas que a gente não dá conta. Tem horas que a gente diz assim: cara, não vou sucumbir. Tem horas que a gente olha, tá tão cheio, a mente está tão pesada de preocupações,
gente diz assim para o Senhor: Senhor, porque o Senhor me escolheu. Não consigo ser equilibrado o tempo todo. Eu não consigo estar sereno o tempo todo. Às vezes eu falo, eu machuco. O Senhor me escolheu. E Jesus olha para a gente assim: não depende de você. Há uma multidão esperando que a gente não se desequilibre. Há uma multidão esperando que a gente, sabe, vamos ver se agora ele vai conseguir manter a postura. Vamos ver se agora ela vai conseguir segurar, sustentar. E a gente, além de ter a pressão do sofrimento, a gente tem ainda a expectativa dos outros. E por outro lado, ainda tem os grupos que dizendo para nós que não é suficiente ter fé. A gente diz: e agora? Aí a gente lembra daquilo ali, da cruz. Descansa nele. E diz como o apóstolo Paulo: eu sou participante do sofrimento de Cristo. Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está. Enquanto eles vão louvar aqui o trecho da música, do louvor, eu queria que você entregasse para ele o seu coração onde você está. Apresentasse a ele todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia, todo o trauma. E dissesse para ele: Senhor, produz esperança em mim através da cruz. Senhor, produz esperança em mim através do teu evangelho, através da tua morte, da tua ressurreição. Senhor, produz esperança em mim, porque não depende de mim, depende exclusivamente do Senhor. Faça isso no seu lugar onde você está. Senhor, nós louvamos o teu nome por mais uma quinta. Obrigado, Senhor, que a salvação não está nos nossos méritos. Obrigado, Senhor, que a despeito de qualquer culpa que possa persistir no nosso coração, a gente se culpa o tempo todo, Deus. E essa culpa às vezes vem por pressões estabelecidas por grupos como esse que o apóstolo Paulo advertiu aqueles irmãos que não ouvissem. E a gente quer entregar para o Senhor os nossos méritos. A gente quer mostrar para o Senhor como a gente é bom. A gente quer mostrar para o Senhor e nos envaidecemos e orgulhamos da nossa capacidade. Nós queremos, ó Deus, em maturidade, como foi dito pelo apóstolo Paulo, apresentar a Ti e considerar os nossos méritos como nada.
Obrigado, ó Deus, por não depender dos nossos méritos. Porque no dia do sofrimento, se dependêssemos dos nossos méritos, nós estávamos perdidos. Graças ao Senhor, que na cruz o Senhor trouxe a sentença da nossa salvação. E por isso esperança temos. Invocamos o teu nome, Jesus, e pedimos, ó Espírito Santo, fortalece a nossa esperança. Fortalece a nossa esperança para o dia do Senhor. O dia que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O dia que não haverá mais tristeza e nem dor. O dia que viveremos e veremos o Senhor face a face. Louvamos o teu nome, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.